Olá, querido aluno, seja bem-vindo a mais um vídeo educativo do nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e vou continuar te ajudando aí nos seus estudos de língua portuguesa. Bom, o tema de hoje é colocação pronominal. Para a gente falar de colocação pronominal, a gente precisa relembrar o que são os pronomes. Você se lembra o que são os pronomes? Bom, vamos dar uma olhadinha? Olha só, os pronomes são aquelas palavrinhas que substituem os nomes, que substituem os substantivos. Olha só esse exemplo aqui. Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores cantoras de música gospel. Então, eu tenho um nome, que inclusive é um nome próprio, né? Um substantivo aqui, Mariana. E aí, para não repetir o nome dela novamente, eu substituí por um pronome, que é o pronome ela. Olha aqui outro exemplo. Aquela bicicleta é da minha prima Júlia. Então, aquela é um pronome demonstrativo e eu tenho minha, que é um pronome possessivo. Então, existem aí vários tipos de pronome que são classificados de acordo com a função deles. E para a gente relembrar isso, que tal a gente assistir um videozinho? Vamos lá? Vamos começar. Qual a função dos pronomes? Bem, o melhor jeito de entender é pensar que pronomes são substitutos de nomes, isso mesmo. Eles servem para substituir substantivos ou adjetivos e, assim, evitar repetições. Por exemplo, na frase, Chico Buarque é um cantor e compositor brasileiro. Ele é uma referência da MPB. Chico Buarque e ele apontam para o mesmo ser no mundo, no caso Chico. Repetir palavras deixa seu texto cansativo. Por isso é importante entender como usar os pronomes, afinal, eles podem identificar as pessoas do discurso. Lembrando, são pessoas do diálogo a primeira pessoa, eu, no caso quem fala, e a segunda pessoa, tu aí do outro lado que nos ouve. A terceira pessoa não participa do discurso, mas é de quem se fala. Entendi, que maravilha! E quais os tipos dos pronomes? Bem, eles poderão ser pronomes pessoais do caso reto, ou os famosos eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Há também os pessoais do caso oblíquo, usados para complementar, não como sujeito da frase. Eles se dividem em átonos, me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, lhes, os, as, se. Tônicos, mim, ti, ele, ela, nós, vós, eles, elas, si. Atenção! Os pronomes oblíquos tônicos são sempre precedidos de preposição. Já os pronomes oblíquos átonos não são precedidos de preposição. Eles são ligados ao verbo por meio de próclise, antecedendo o verbo, ênclise, pós-posto ao verbo, mesóclise, no meio do verbo. Além dos pronomes pessoais, existem os pronomes de tratamento. São os Vossa Senhoria, Vossa Alteza, Vossa Santidade, pronomes que você usa nas horas de falar com alguém importante, tipo Deus. Os pronomes possessivos indicam posse às três pessoas do discurso. Eles sempre concordam em número e gênero, com a coisa possuída, não com os possuídos. Pronomes demonstrativos são os que indicam a posição das coisas em relação às pessoas do discurso. Para a primeira pessoa, este, esta, estes, estas, isto. Para a segunda, esse, essa, esses, essas, isso. E terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Pronomes indefinidos têm sentido muito vago, genérico, e estão sempre em terceira pessoa. São eles: alguém, ninguém, algum, alguma, nenhum, nenhuma, um e outro, qual, cada macaco no seu galho, etc. Pronomes relativos são aqueles que se referem a um termo antecedente na oração, tais como que, o qual, cujo, quem, quanto, onde, como, quando. Exemplo: sou a garota papo firme que o Roberto falou. Nesse exemplo, que se refere à garota papo firme, que no caso eu sou mesmo, eu não nego. Voltando para a função do pronome dentro de um texto, ela pode ser anafórica, quando o pronome se refere a algo já dito, ou catafórica, quando antecipa um termo. Exemplo: qualquer um que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o abandonara. Era tudo o que sabíamos dele. O professor era gordo, grande e silencioso. Os pronomes ele e dele se referem ao professor e têm função catafórica, já que antecipam o termo. Já nesse exemplo, a moça era bela e inteligente. Ela sabia que sua vida ainda estava por começar. Os pronomes se referem à moça, que tem função anafórica, vindo depois. Muito legal, né? Tenho certeza que você gostou e que você relembrou a maior parte aí do que você já estudou a respeito dos pronomes. Mas vamos continuar nossos estudos. Como você viu no vídeo, é abordada a questão da função anafórica e catafórica. Ou seja, quando os pronomes retomam um nome, um substantivo, eles estão retomando algo que já foi dito ou eles estão sendo usados antes de serem citados.
Então tem essa diferença. A anáfora é quando eu uso o pronome antes de mencionar o nome. Observe, os livros que quero são estes, 2 pontos, o de ficção científica, o romance e o livro de artes. Então usei esse pronome demonstrativo aqui, estes, com a função anafórica, porque depois do pronome que eu vou mencionar quais são os nomes que ele está substituindo. Catafórica é a função do contrário, é quando eu vou retomar o que já foi dito, os nomes que já foram mencionados. Então, anunciar algo que já foi mencionado. O de ficção científica, o romance e o livro de artes. São esses os livros que eu quero, certo? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais. Como você relembrou lá no vídeo, os pronomes eles são divididos em relativos, o que, qual, quais, quantos, cujo, cujas. Também interrogativos, qual, quais, quanto, quanta, que, quem, onde. Eles são classificados como indefinidos, algum, nenhum, todo, muito, vários, certo, quanto, qualquer. Alguém, ninguém, outrem, como demonstrativos, que a gente até já mencionou, já viu em alguns exemplos. Então, este, esse, aquele, aquela, aquilo. Também temos os pronomes possessivos, então, meu, seu, nosso, vosso. E aqui os pessoais, que é onde a gente vai entrar para falar da colocação pronominal, que é o tema da aula de hoje. Então, você viu que nós temos os pronomes retos, certo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, e os oblíquos. Os oblíquos são divididos em átonos e tônicos. Para eu fazer essa diferenciação, lembre-se que antes dos tônicos, eu geralmente tenho uma preposição, certo? E a gente, para falar hoje do assunto da colocação pronominal, que é próclise, mesóclise e ênclise, a gente vai falar especificamente dos pronomes átonos, que são o me, o te, o a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes e suas outras formas aí. Bom, então vamos lá. O que é a colocação pronominal? É a posição que esse pronome vai vir de acordo com o verbo. E eu tenho algumas regrazinhas para seguir. Então, esses pronomes são me, nos, te, você, o, os, a, lhe e lhes. E aí, de acordo com essa posição em relação ao verbo, eu tenho próclise, que é quando esse pronome átono vem antes do verbo, mesóclise, quando ele vem no meio, e ênclise, quando ele vem depois. Bom, então vamos analisar. Vamos massacrá-los? Vamos. Então, eu tenho los, que vem depois do verbo, né? Então, eu tenho aqui uma ênclise. Aí ele diz, vamos arrasar eles. Vamos. Ixi, arrasar eles já ficou um pouco estranho, né? Mas antes vamos acertar o pronome. Então, vamos acertar o pronome, né? Vamos arrasá-los, né? Massacrá-los e arrasá-los. E aí, você sabe como usar corretamente esses pronomes em relação ao verbo? Então, vamos lá. A colocação pronominal, ela é feita com base em prioridades. Ou seja, a primeira prioridade é a próclise. Então, a maioria dos casos, vocês vão ver que a gente usa a próclise. Em segundo lugar, a ênclise. E a mesóclise, ela vai vir em 2 casos muito específicos, que são com verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito. Bom, parece complicado, né? Mas não é não, vamos analisar. Olha só, primeiro vamos falar dos casos de próclise, que é o caso que tem prioridade. Então, quando o pronome átono vem antes do verbo. Primeiro, se eu tenho uma palavra que expressa negação, como não, ninguém, nunca, é como se atraísse esse pronome. Então, eu tenho não o quero aqui, tá vendo? Ele vem antes do verbo que eu quero. Por quê? Porque eu tenho uma palavrinha que expressa negação, que é o não. Assim como acontece em nunca, ouvi, assim. Olha, eu tenho nunca, o verbo é vi, então eu tenho próclise, ou seja, o pronome ele vai vir antes do verbo, que é o verbo vi, porque eu tenho uma palavrinha negativa que atrai esse pronome. Segundo caso de próclise, pronomes relativos, que, quem, quando, assim como os indefinidos, alguém, ninguém, tudo, e os demonstrativos, este, esse, isso. Então, eles também vão atrair aí, né, esse pronome para antes do verbo. Foi ela que o fez, certo? Então, como eu tenho aqui um pronome relativo, então, o vai vir antes do verbo. Alguns lhes deram maus conselhos. Olha só, eu tenho alguns, que é um pronome indefinido, e ele atrai o pronome que vai vir para frente do verbo. Isso me lembra algo. Então, eu tenho isso, que é um demonstrativo, pronome demonstrativo, e ele atrai aqui, né, o pronome para antes do verbo. Vamos lá. Terceiro caso, quando eu tenho advérbios e locuções adverbiais, que podem ser de tempo, de lugar, de modo. Observe, ontem me disseram que havia greve hoje. Então, ontem é um advérbio de tempo. Então, me, ele atrai o pronome para antes do verbo que é disseram.
Às vezes, uma locução adverbial aí de frequência, né? Então, às vezes nos deixa falando sozinhos. Então, esse nos, ele vem para frente do verbo porque ele é atraído aqui por essa locução adverbial. Quarto caso, palavras que expressam desejo e também orações exclamativas. Então, Oxalá me des a boa notícia. Deus nos dê forças. Então, eu tenho aqui, né? Oxalá, Deus, então tem aí desejo, né, expressando desejo, expressando exclamação. E aí essas palavrinhas aqui, né, elas também vão atrair o pronome e ele vem para frente do verbo. Bom, vamos lá. Mais dois casos para a gente ir finalizando aí os casos de próclise. Conjunções subordinativas. Então são essas que iniciam com embora, conforme. E aí eu trago também esse pronome para frente do verbo. Embora se sentisse melhor, saiu. Conforme lhe disse, hoje vou sair mais cedo. E também palavras interrogativas, como quando, quem, quando te deram a notícia, quem te presenteou. Então, observe que todos esses casos que a gente analisou, o pronome foi atraído aí por uma palavra e foi colocado aqui, né, posicionado na frente do verbo, certo? Vamos lá, mesóclise. Bom, mesóclise, como o próprio nome sugere, no meio do verbo. São construções bem atípicas, a gente não costuma usar no nosso dia a dia, né? Soam assim de maneira muito formal, mas a gente precisa saber que elas existem e que elas são importantes, que a gente precisa reconhecê-las e estudá-las. Bom, então elas acontecem em dois casos, quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Olha só. Orgulhar-me-ei dos meus alunos, ou então, orgulhar-me-ia dos meus alunos. Então, futuro do presente e futuro do pretérito. Vamos lá agora, vamos falar da ênclise. Bom, então a ênclise é quando eu posiciono o pronome depois do verbo, no final. Então, quando eu tenho verbos no imperativo afirmativo, vou dar uma ordem, né? Vou fazer um pedido, depois de terminar, chamem-nos, certo? Então, não é nos chamem, é chamem-nos, porque eu tenho aqui um imperativo. Para começar, joguem-lhes a bola. Então, joguem-lhes e não lhes joguem. Por quê? Porque eu tenho imperativo afirmativo, certo? Verbos no infinitivo impessoal. Olha só, gostaria de pentear-te, certo? Pentear, infinitivo, impessoal, te. O seu maior sonho é casar-se. Terceiro caso, quando eu tenho verbos iniciando orações. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Então, não posso dizer lhe fiz para iniciar. Nunca vou iniciar uma oração com pronome, certo? Surpreendi-me com o café da manhã. Então, não posso dizer me surpreendi. Surpreendi-me é a maneira adequada, ok? Vamos lá. Locuções verbais. Eu vou usar a ênclise depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal nas locuções verbais em que o verbo principal esteja no infinitivo, então terminado em AR, ER, IR ou no gerúndio, que é o NDO. Observe. Devo-lhe explicar o que se passou. Então, eu posiciono aqui depois do verbo, tem uma ênclise, e depois do verbo auxiliar, devo. Ou ainda, eu tenho aqui uma ênclise depois do verbo principal, que é explicar. Então, devo explicar-te. Bom, vamos lá. Mais casos com locuções verbais. Ou seja, né, eu tenho dois verbos fazendo a construção. Tenho devo, explicar. Não só um verbo, por isso que eu chamo de locução. Segundo caso, caso não haja palavra que atrai a próclise, usa-se a ênclise depois do verbo auxiliar em que o verbo principal esteja no particípio. Exemplos. Foi-lhe explicado como deveria agir. Então, eu tenho foi, que é verbo, e explicado. Então, dois verbos caracterizam em uma locução verbal. E aí, eu vou usar uma ênclise depois do verbo auxiliar, né, que é o foi. E o verbo principal explicar, né, que está no particípio. Explicado. O particípio tem o final ado, edo, ido. Mais um caso, tinha-lhe feito as vontades se não tivesse sido mal criado. Então, eu tenho uma ênclise aqui, né? Então, mais uma vez, eu tenho uma locução verbal, eu tenho o verbo ter e o verbo fazer, né? Então, tinha feito. Eu tenho uma ênclise aqui, que é depois do verbo auxiliar, que é o tinha. E depois do verbo principal, que é o fazer, né? Eu tenho feito. Então, eu tenho aqui uma característica do verbo no particípio. Então, faço essas construções. Foi-lhe explicado e tinha-lhe feito. Certo? Lembrando que a gente faz aí por ordem de prioridades, ok? Então, eu tenho primeiro a próclise, depois a ênclise e só no final a mesóclise. Então, sempre vou priorizar aí a próclise. Muito bom. Então, vamos lá. Praticando, olha só essa tirinha. Meu desejo não se realizou. O que você esperava por uma moedinha? Afinal, por que o desejo não se realizou? Eu acho que o poço queria mais de uma moedinha, né? Uma moedinha não foi satisfatória e ele acabou não realizando o desejo. Mas vamos falar do assunto da aula de hoje. Ocorre próclise, mesóclise ou ênclise? Olha só. Então, meu desejo não se realizou.
Olha só, quando eu tenho aqui ó, o pronome antes do verbo, então eu tenho uma próclise, certo? Tenho C antes do verbo. E essa colocação pronominal está adequada? Olha só, eu tenho a palavrinha não, que é uma palavra negativa. Então, é como se ela trouxesse, né, esse pronome para perto dela. Então, essa construção tá ok, tá certinho. Vamos lá, vamos analisar mais uma tirinha. Abrace-me, beije-me, nunca me deixe. Tudo bem, mas antes, dá para acertar o pronome? Nossa, essa garota está muito exigente, não é mesmo? Mas vamos lá, por que a moça desistiu de beijar o rapaz? Ela falou que ele tinha errado o pronome, hein? Será que ele errou mesmo? Vamos verificar? Se ao invés de dizer abrace-me, beije-me, ele dissesse me abrace, me beije, as frases estariam corretas? Na verdade, não, né? A gente não deve começar a frase aí, né, com o verbo no imperativo, com o pronome iniciando a frase, né? Então, a gente viu que a gente tem que fazer uma ênclise, não uma próclise. Então, quando ele disse abrace-me, beije-me, estava certinho. Agora, ele escorregou um pouquinho quando ele disse nunca me deixe. Olha só, nunca é uma palavra negativa. Então, a gente viu que o pronome ele é traído para perto da palavra negativa. Então, a gente vai ter uma próclise aqui. Então, a gente vai ter nunca me deixe. Então, foi aqui que ele vacilou. E aí, provavelmente, ela era professora de português e ela se sentiu um pouquinho aí desmotivada, né? Desanimou um pouquinho dele. Ele começou falando bem, acertando o pronome, depois ele deu uma escorregada no final. E aí ela não achou legal. Bom, mas vamos jogar para a gente praticar um pouquinho mais esse assunto? Bom, então vem comigo, vamos praticar um pouquinho. Mais de metade da população brasileira já vacinou, se vacinou, vacinar-se-ia. Olha só, já, advérbio de tempo, né? Então, se vacinou vai trair o pronome para frente do verbo, caso de próclise. Se fosse preciso, em tua casa. Olha só, tua me diz que é tu, certo? Então, abrigar-me ias, certo? Ias para a gente fazer o final do tu. Aqui uma pergunta. Olha só, não posso começar com pronome, certo? Então, não pode ser me conte nem me conta, tem que ser conta-me. Esta é a universidade onde, então um advérbio aqui de lugar, onde me formei, que esse advérbio vai trair aí o pronome. Ninguém, então aqui, né, pronome indefinido, ele vai atrair, né, também o ser para frente dele, então ninguém se mexia. As crianças muito no recreio, bom, então não tem nenhuma partícula que vai atrair o pronome, divertiam-se. Antes da reunião, então vamos lá. Encontrar-nos-emos antes da reunião. No caso de mesóclise aqui, né? Não cabe próclise, não cabe ênclise, por eliminação a gente faz a mesóclise. Neste local, não, ó, palavrinha negativa. Não se pode, então não vai atrair pronome, não se pode entrar. Mais uma. O açúcar, por favor, ó, não posso começar com o pronome, né? Então, me resta aí, né? Passa-me o açúcar, por favor, ou passarias-me o açúcar, por favor. Então, vamos lá? Passa-me o açúcar, por favor. Jamais, ó, palavrinha de negação, vai atrair o pronome. Jamais se poderia imaginar uma situação como essa. Bom, e aí, acertou todas comigo? Muito bom, então a gente está terminando mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje a gente falou especificamente de pronomes, de colocação pronominal e analisamos alguns casos de próclise, mesóclise e ênclise. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!